William Shakespeare faleceu no dia 23 de abril de 1616. No entanto, a data definitiva para o seu ingresso na posteridade é o ano de 1623, quando um grupo de amigos editou as suas peças no famoso First Folio. Neste First Folio reuniu-se um conjunto de 36 peças. Esta reunião torna hoje, 2020, paradoxalmente, a obra de William Shakespeare mais importante para um escritor brasileiro, para uma escritora guatemalteca, do que para os seus pares na Inglaterra ou nos Estados Unidos. E eu explico o aparente paradoxo. Dessas 36 peças, somente 4 contaram com um enredo original imaginado pelo bardo. As outras 32 peças, portanto, foram resultado da apropriação de textos já existentes ou da tradição oral dominante à época. Um único exemplo é suficiente. A tragédia de Otelo, a tragédia do Mouro, essa obra emblemática, icônica na literatura ocidental, a trama e mesmo os personagens não foram imaginados por William Shakespeare. Ele retirou tanto a trama quanto os personagens de um pequeno conto de um italiano chamado Giraldi Cintio. E tudo lá já se encontra. O Mouro, Desdémona, o Alferes, o lugartenente. O que o Shakespeare realizou, eu proponho, é o desenvolvimento da forma shakespeariana. A forma shakespeariana consiste, em palavras de Machado de Assis, em lançar mão da especiaria alheia para a composição do tempero próprio. Assim, Shakespeare, muito mais do que preocupado com a possível originalidade das suas peças ou com a possível originalidade das tramas às quais se dedicou, Shakespeare inventou o processo de complexificação da tradição. E não apenas da tradição clássica, mas também da tradição que lhe era contemporânea. Shakespeare podia adaptar, apropriar, transformar tanto um autor básico para o teatro elisabetano, Sêneca, quanto os seus próprios pares, Robert Greene, Thomas Kidd. Shakespeare, sem nenhum problema, se apropriava das suas melhores soluções cênicas e as tornava mais complexas e mais interessantes. Se, como já propôs o escritor e pensador mexicano Alfonso Reyes, nós, latino-americanos, chegamos tarde ao banquete da civilização, para nós não há dúvida alguma. A nossa sobremesa não pode senão ser a obra de William Shakespeare, porque William Shakespeare nos ensinou que muito mais importante do que o preconceito da originalidade é o compromisso com a complexidade. William Shakespeare foi o primeiro autor que nos ensinou que ler é escrever com os olhos, e escrever, em alguma medida, é a memória das leituras prévias. Não é surpreendente que um dos mais importantes autores de toda a literatura ocidental tenha sido, na verdade, um dos mais agudos leitores de William Shakespeare. Me refiro a Machado de Assis, e sugiro a todos que releiam o 9º capítulo do romance Dom Casmurro. O capítulo se chama A Ópera, reconstrói a teoria de um velho tenor italiano, Marcolino, cujo colorário é a surpreendente afirmação: Shakespeare é o maior de todos, porque, evidentemente, ele foi um plagiário. Plagiário aqui quer dizer leitor atento, agudo e irreverente de toda a tradição. Há um William Shakespeare que pertence muito mais a nós, autores dos países que chegaram tarde à civilização, porque nós compreendemos que a forma shakespeariana é, sobretudo, a forma da reciclagem, da apropriação, da transformação do já existente. Para nós, mais importante do que apenas assinalar as 36 peças teatrais shakespearianas como obras-primas insuperáveis da literatura ocidental, para nós é ainda mais importante destacar que destas 36 obras, 32 são o resultado da apropriação da tradição que lhe era anterior ou contemporânea. A forma shakespeariana é a forma do leitor-autor. A forma shakespeariana é a forma da reciclagem. William Shakespeare, neste sentido, foi o primeiro autor de cultura não hegemônica da literatura ocidental. O convite que se abre hoje para a leitura de William Shakespeare é ser tão shakespeariano quanto o bardo.